Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs aí que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, né, da Renovação Carismática, é uma alegria muito grande poder estar chegando a cada um de vocês através dessa formação. E é uma alegria muito grande também estar partilhando deste momento com você, secretário, você, secretária, que foi chamado a estar nesse período como secretário, seja secretário do seu grupo de oração, seja secretário geral, né? Então é uma alegria muito grande poder estar com vocês. Nesse primeiro Nessa primeira partilha nossa, nesse primeiro momento, gostaria de começar me apresentando. Eu sou o Luiz, sou casado com a Elisama, a gente tem 3 filhos, o Álvaro, o Lourenço e o Bento. Nós servimos no grupo de oração Adoradores do Espírito Santo, na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, em Anápolis, e fazemos parte da Renovação Carismática há um tempinho já, né? E participamos da Diocese de Anápolis. Fazemos parte da Diocese de Anápolis. Nesse período, né, nesse biênio, fui chamado a estar com o Klaus como secretário-geral do Estado e já havia estado com ele durante um ano, quando ele coordenou a Diocese de Anápolis, no ano passado, como secretário-geral dele na Diocese. Para mim foi uma experiência bem bacana e que a gente vai estar partilhando aqui ao longo desses ensinos. O chamado do secretário-geral, né? Lá no iniciozinho de 2019, quando o Klaus me convidou a estar com ele como secretário-geral da Diocese, era uma realidade diferente para a gente, uma realidade diferente da nossa Diocese e algo muito novo para mim. E o Klaus, uma pessoa inteligentíssima, né? Muito esperta. Nesse primeiro momento qual ele me chamou, ele deixou bem tranquilo para que eu tivesse a liberdade de aprender com esse trabalho. E foi o que aconteceu. Quando ele me fez o convite, né? Quando ele chegou até mim para me convidar, o Senhor já trazia ao meu coração que o convite que eu iria receber não seria o convite para estar no ministério a qual eu atuava. E quando ele chegou e fez o convite, eu já pude perceber que já era algo de Deus, porque Deus já vinha me preparando. Isso aí lá no meu primeiro chamado como secretário. E à medida que a gente foi amadurecendo a ideia, ele falou assim, não, você pode pensar e tal. Eu falei, não, beleza, eu vou pensar, vou rezar. Mas o Senhor já colocava no meu coração que aquilo era a vontade dele, né? Era um chamado diferente. E eu perguntei para ele, mas como vai ser? Eu vou precisar deixar o meu ministério, como que vai ser? Ele, não, você pode... Minha grande preocupação era o workshop com que eu ia participar lá no ENF. Aí ele falou, não, você pode ir para o workshop de música e artes, que é seu ministério, não tem problema. Eu falei, porque eu sou apaixonado pelo ministério, aquele negócio todo. Ele falou, não, você vai poder ir pro seu workshop, não tem problema nenhum. Aí eu fiquei tranquilo, né? Chegou a data do ENF, né? E antes de ir pro ENF eu tinha falado para ele assim, eu queria conversar com você. Por que eu queria conversar com ele? Porque eu precisava saber o que o coordenador queria de mim, porque era uma função nova. Dentro da realidade da nossa diocese, existia a figura do vice-coordenador. Não existia a função a figura do secretário-geral. Até então era uma coisa nova pra gente, ninguém conhecia, não sabia o que era. E devido a isso, eu pensei assim, não, vice-coordenador não faz nada, né? Como alguns outros vice já tinham falado. E realmente a realidade era diferente. E eu fui descobrir isso mais pra frente. Chegando lá no ENF, ele falou assim, olha, vai ter o workshop de secretário-geral. Se você interessar, você pode dar um pulinho lá, ver se tá legal.
se tiver ruim, você já vai pro seu workshop mesmo, seu ministério. Aí eu falei, não, beleza, eu vou lá dar um pulo lá. E nisso já tinha marcado de conversar com ele lá, no momento que a gente tivesse espaço, a gente conversar lá. Aí, chegando no workshop, eu me deparei com a realidade e algo que me fez apaixonar pelo, né? Eu entendi o que era a função, que era aquilo que eu ia perguntar para ele. Eu entendi o meu chamado por trás disso. E hoje eu queria levar você a olhar para dentro de você, a ver a realidade. Lá quando você foi chamado, o meu diocesano me chamou, mas eu fiquei completamente perdido. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. E ver o que tem, ver o sobrenatural por trás disso, ver qual que é a vontade do Senhor para este momento. Eu queria convidar você a entender hoje, a olhar para o seu chamado nesse tempo, para o seu chamado de secretário-geral, como algo completamente de Deus. Eu queria que você olhasse para dentro do seu chamado hoje como um convite do Senhor. Da mesma forma que o Senhor te chamou a servir no ministério de pregação, no ministério de intercessão, seja lá qual for o seu ministério de governo, durante esse período que você é convidado a estar como secretário-geral, o Senhor também te convidou a não deixar o seu ministério de lado, mas a exercer uma função por esse período, que às vezes você vai precisar abdicar daquilo que você daquilo que é o seu ministério de governo. Então, assim, independente de qual seja o seu ministério de governo, os dons a quais o Senhor te concedeu, eles jamais serão retirados de você. Não tenham medo de, eu servi no ministério de intercessão, agora que eu fui chamado para a secretaria, ficou tudo completamente confuso para mim e eu vou deixar o meu ministério de lado. A função de secretário-geral ele não é um ministério, é uma função por um período. E se, assim como eu, você for chamado a estar aqui por esse período, aceite isso e encare isso como chamado de Deus. À medida que nós encaramos isso como algo que Deus nos chamou, que Deus nos concedeu, nós entendemos a dimensão espiritual que tem por trás do nosso trabalho, que às vezes quem está de fora ou até mesmo a gente vê só como algo operacional, a gente vai entender que realmente é algo de Deus. E como que a gente pode dizer isso que é algo de Deus? Como que a gente pode falar isso? Hoje a função principal do secretário-geral é preparar um ambiente e fornecer para o coordenador um sustento para que ele esteja livre para poder orar, para poder ouvir o Senhor. E às vezes, quando o coordenador ele não tem um bom secretário, quando o secretário não desempenha as funções, às vezes até mesmo quando o coordenador não deixa que o secretário desempenhe as funções, ele preocupa com aquilo que não é necessário, com aquilo que ele deveria deixar a cargo de um secretário preocupar e deixa de ouvir o Senhor naquele momento precioso. E tem coisas que o Senhor vai falar somente para o coordenador. Tem coisas que só o coordenador pode ouvir. Então isso é extremamente necessário. Portanto, gostaria de convidar você a olhar para dentro de si, ver lá onde você foi chamado, onde o Senhor usou de um coordenador para poder te chamar, onde o Senhor, às vezes, falou com você antes do coordenador mesmo, às vezes o Senhor preparou o seu coração, mas onde o Senhor te convidou a estar de uma forma diferente com Ele. Se você assume a secretaria no início desse ano, é algo novo, você está perdido, também coloque o seu coração diante do Senhor. Peça a Ele que seja o seu sustento. Peça ao Senhor que Ele possa trazer ao seu coração tudo aquilo que é necessário para você desempenhar bem a função. E diante de tudo isso, no próximo ensino a gente vai falar sobre as qualidades, sobre as funções do secretário-geral, sobre a parte prática, né? E muitas pessoas vão falar assim, mas eu não sou a pessoa das melhores qualidades, não sou a pessoa que faz isso melhor. Eu tenho dificuldade em ser organizado, tenho dificuldade em fazer uma ata. Mas você, meu irmão, você é a pessoa que Deus escolheu para este momento, para essa função. Independente de se você é uma pessoa organizada,
Se você é uma pessoa desorganizada, se o Senhor te escolheu para esse momento é porque o Senhor quer mexer nessa área da sua vida. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em preparar uma reunião, uma dificuldade em fazer certas coisas, este é o momento que o Senhor escolheu para que você seja melhorado nessa área, para que você possa servir melhor o seu grupo de oração, servir melhor a sua diocese, servir melhor o seu estado. Portanto, o primeiro passo para desempenhar bem o seu serviço como secretário-geral é encarar como chamado de Deus, é ver o chamado de Deus por trás do seu ministério e também é estar aberto à vontade de Deus para isso. No momento que nós nos abrimos ao querer do Senhor, no momento que nós deixamos um pouco de lado, né, o nosso ministério, deixamos de lado aquilo que o Senhor nos confiou como ministério, né? No momento que nós deixamos o ministério que nós somos apaixonados de lado, aquela função que nós somos apaixonados para servir, para nos colocar a serviço, neste momento o Senhor vai agir muito na sua vida. O Senhor vai falar muito com você enquanto secretário. O Senhor vai agir muito na organização de um evento que você esteja organizando, de uma assembleia que você esteja organizando. Então, à medida com que você desempenha a sua função, você vai ver o quão belo é esse chamado de Deus e o quão maravilhoso. Foi isso que me fez apaixonar por esse serviço como secretário-geral. Foi isso que me fez encarar de uma forma diferente. E na medida que eu descobri que Deus me queria nessa função durante um período, que Deus quis com que o Luiz estivesse aqui hoje, à medida que isso aconteceu, mudou completamente. Mudou completamente. Então, esse é o convite que eu tenho para você neste momento, a encarar como algo de Deus na sua vida. Tá bom? Toma posse dessa graça, toma posse com convicção. E antes de você partir para o próximo vídeo, antes de você partir para o próximo ensino, diz o seu sim para o Senhor. Às vezes você está servindo como secretário há 1 ano e pouco e você não disse o seu sim com convicção. Então diz para o Senhor nesse momento: Senhor, eu me abro ao teu querer, eu me abro, Senhor, eu abro mão de mim, eu abro mão das minhas convicções. Senhor, aqui não é o lugar onde eu queria estar nesse período, mas é o lugar onde o Senhor quer que eu esteja. E que a sua vontade possa se cumprir na minha vida.